Está reaberta a sessão. Passamos direto à ordem do dia. A presidência coloca ex ofício em discussão e votação o PL 470/2019, de origem governamental. Dispõe sobre o ingresso de bovinos e bubalinos no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Emendas favoráveis das comissões de Justiça e pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Agricultura e Turismo. Em discussão. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria. Em primeiro turno. Turno único. Tem a palavra o deputado Sopelsa pela ordem. Quero lhe pedir permissão, embora nós já tenhamos votado, esse projeto de lei, ele tem uma importância que nós precisamos fazer aqui, deputado Zé Milton, pelo menos um comentário. Quando Santa Catarina se tornou área livre de febre aftosa, as normas, as exigências, elas foram umas diferentes daquelas que estão acontecendo com o Paraná agora. O Paraná, o Ministério da Agricultura autorizou levantar a vacina, está considerando o Paraná um estado livre de febre aftosa sem vacina, embora não tenha ainda a autorização e o reconhecimento da UIE, mas vão pedir. E o Ministério da Agricultura autoriza o Paraná a se tornar área livre de febre aftosa sem vacina, senhores deputados, senhoras deputadas, sem identificação individual dos animais. E se isso acontecer, deputado Mauro, nós corremos o risco de ingressar no estado de Santa Catarina animais vacinados de regiões do país que vacinam. Se isso acontecer, detectado vírus de vacina em animais em Santa Catarina, nós corremos o risco de perder o status sanitário que nós temos hoje. Hoje nós somos o maior exportador de carne suína, o segundo maior exportador de frango. Estamos abrindo o mercado para exportação de leite em pó, de derivados do leite. Se isso acontecer, os mercados bons, os mercados de países compradores, de países consumidores, de países que têm potencial para importar do Brasil, vai cair por terra. Então, a lei que nós estamos aprovando hoje, podem ter certeza, os senhores 40 deputados, nós estamos fazendo um bem para proteger esse patrimônio, deputado Zé Milton, deputado Milton Obos, esse patrimônio que Santa Catarina demorou 50 anos para construir, junto com os produtores, junto com o poder público, junto com as indústrias, mas, sobretudo, muito mais, com o sacrifício do nosso produtor. Muito obrigado e parabéns aos deputados que tiveram essa sensibilidade. Quero cumprimentar o Titão, que esse projeto entrou, o deputado Cobalcini, na quarta-feira passada, e hoje nós já estamos votando e transformando em lei esse projeto. Tem a palavra pela ordem o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, apenas aqui para referenciar as palavras do deputado Moacir Sopelsa, mas, acima de tudo, de chamar a atenção a todos os deputados para o momento em que Santa Catarina está vivendo nessa questão da defesa sanitária animal. Nós temos, no Brasil, diversos focos de doenças, como a peste suína, já lá no Nordeste, e agora o nosso status sanitário que nós temos desde 2007, dado pela OIE, que é um certificado que permite com que nós possamos comercializar produtos de proteína animal nos mercados mais exigentes do mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos. Nós podemos colocar, o Ministério da Agricultura está tornando o estado do Paraná livre de vacinação da febre aftosa. Não é a OIE. E isso permite com que
na nossa fronteira possam entrar animais com o vírus da febre aftosa através de vacinação, se forem abatidos no Brasil, aqui em Santa Catarina, e essa carne detectada em outro país, nós perdemos o nosso status sanitário, que é um investimento de milhões e milhões de reais ao longo dos últimos anos. Com esta lei, não poderá entrar nenhum animal que não tenha rastreabilidade, que não tenha um documento sanitário que diga que ele é livre de vacinação. Por isso, nós não estamos impedindo que entre material ou animais do Paraná, desde que ele atenda os mesmos requisitos que o agricultor e que a indústria catarinense tem que cumprir. Por isso é um projeto meritório. Tenho que cumprimentar aqui ao secretário Ricardo Gouveia por esta iniciativa, merece o nosso apoio, mas aproveito aqui também para fazer um apelo à SIDASC para que ela reforce as suas barreiras na fronteira com os estados, porque nesse momento existe uma pressão muito grande, um risco muito grande sanitário de Santa Catarina, por isso a urgência na aprovação desse projeto. Agradecer aqui ao deputado Ivan Nates, ao deputado Titon, a todos os deputados que ajudaram na celeridade desse projeto e ao presidente Júlio Garcia, que colocou em votação nessa tarde, atendendo aí um apelo do setor. Tem a palavra pela ordem, deputado Valdir Cobalcini. Assim como fez o deputado Sopelso, o deputado Zé Milton, cumprimentar os deputados que foram dirigentes, foram céleres na tramitação desse projeto de lei. Quando vi no expediente, na semana passada, o protocolo desse projeto, eu liguei ao secretário de Agricultura cumprimentando, porque o que Santa Catarina conquistou não tem preço, deputado Sopelso, deputado Titon. Hoje, se as nossas carnes são vendidas em todos os continentes, é porque nós conquistamos esse status. E, deputado Zé Milton, nós não podemos ficar à mercê agora do Estado do Paraná, que conquistou esse direito, mas sem o trabalho, sem a prevenção de que Santa Catarina há muitos anos tem feito. Isso tem um preço. Então, essa casa hoje está votando, deputado Sargento Lima, um projeto importantíssimo para o nosso Estado, que vai garantir, sim, a proteção de Santa Catarina, e vai, mais do que isso, nós vamos com esse projeto aumentar as vendas para o exterior. Então, é um dos projetos e que a gente aqui sente orgulho de quanto é importante a nossa presença aqui, de que uma decisão como essa, ela repercute muito, tanto dentro quanto fora do nosso Estado, para o país e para o mundo. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão o seu encaminhamento na forma do regimento interno. Projeto de Lei 143/2019, autor deputado Valdir Cobalcini. Projeto de Lei 250/2019, autor deputado Luiz Fernando Vampiro. Projeto de Lei 312/2019, deputado Márcios Machado. Projeto de Lei 358/2019, deputado Jair Mioto. Projeto de Lei 524/2015, deputado Rodrigo Minotto. A presidência comunica ainda que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário às seguintes matérias e também terão o seu encaminhamento na forma do regimento interno da Casa. É o projeto de lei de número 72/2018, de autoria da eminente deputada Luciane Carminati. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 42/2017, que tem origem na Defensoria Pública, dispõe sobre a concessão mensal de auxílio alimentação por dia trabalhado aos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e aos integrantes do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública, CETISP,
que estejam prestando serviços à instituição. A matéria tem uma emenda supressiva, pareceres favoráveis da CCJ, da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho. Em discussão, tem a palavra para discutir o deputado Gessé Lopes. Só para deixar aqui já registrado o porquê do meu voto contrário, apesar de eu defender muito essa classe, achar que realmente possa ser justo esse aumento, mas não é hora de nós aumentar gastos do Estado e nem mesmo aumentar qualquer tipo de benefício para alguém. Daqui a um mês nós vamos estar votando aqui a reforma da Previdência, onde baixa para todo mundo, porque é o momento de cortar. Então, nós não podemos aqui, eu pelo menos, não vou ser incoerente de hoje estar votando a favor de um aumento, semana que vem, mês que vem, nós vamos estar aqui, eu aqui votando a favor de fazer qualquer tipo de aumento. Então, fica aqui meu registro do voto contrário. Ainda para discutir a matéria, tem a palavra o deputado Maurício Scudilarchi. Senhor presidente, esse projeto ele só procura igualar os policiais aposentados que trabalham em todos os órgãos públicos com aqueles que trabalham na defensoria. É um valor pequeno, é um valor referente ao auxílio alimentação e que dá igualdade aos policiais militares aposentados, de Tribunal de Justiça, de todos os órgãos, a receber o mesmo valor do Vale Alimentação. Havia uma discussão aí quanto à retroatividade dessa questão, isso foi superado e a pedido aí, inclusive, dos defensores públicos, a defensoria como um todo, nós estamos pedindo o voto 1 pela aprovação para corrigir essa distorção. O Vale Alimentação dos que trabalham na defensoria ser o mesmo valor do Vale Alimentação dos policiais inativos que trabalham nos outros órgãos públicos. Ainda tem a palavra para discutir o deputado Sargento Lima. Foi muito bem dito ali pelo deputado Maurício Scudilarchi. É exclusivo ali do CETISP, ali, independente da... Ele acompanha o órgão, o poder que ele está prestando serviço. Tá? Por exemplo, quando ele presta serviço para a própria Polícia Militar, o vale alimentação dele está em torno de R$ 246. Se ele for para um outro órgão, para trabalhar, prestar o serviço de segurança em um outro poder, ele vai receber o valor do vale alimentação dos funcionários daquela casa, né? Porque ele fica, eu não sei se foi a redação e servidores da Defensoria Pública ali no texto ali, que talvez tenha gerado ali esse dúbio aí. Seria isso, senhor presidente. Presidência comunica. Comunicado de utilidade pública. Está presente na casa o deputado Kennedy Nunes. Tem a palavra para discutir a matéria a deputada Luciane Carminati. Não foi nada percebido, né, Kennedy? Não, eu quero dizer que nós estamos tratando aqui da concessão do auxílio alimentação para os policiais do CETISP. Esse é o recorte que precisa ser analisado. Ou seja, enquanto que nós temos uns contratados do CETISP que têm auxílio alimentação de um determinado valor, nós estamos permitindo que outros contratados do CETISP tenham um valor menor. Então, é uma questão até de princípio constitucional. Nós estamos falando aqui de isonomia. E me parece que quando a própria Defensoria envia para esta casa, e a Defensoria é um órgão autônomo, mas com estrutura orçamentária própria, mesmo que o Caixa Geral é do governo, ela está dentro da sua prerrogativa de cálculo de viabilidade. Então, não é a mais além daquilo que está previsto, é dentro daquilo que está previsto. E a gente sabe a condição dos policiais. Muitos policiais, inclusive, entraram em contato comigo, acredito que com todos os deputados, e manifestaram essa preocupação, essa necessidade, para que, de fato, se faça justiça. Então, eu quero aqui também defender e apoiar essa iniciativa, porque eu acho que ela vai ao encontro dos demais policiais contratados pelo CETISP. Obrigado, presidente. Tem a palavra para discutir o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, o grande desafio em ser responsável com o orçamento público
é conseguir ser responsável com o dinheiro público, assim como nós somos responsáveis com o nosso dinheiro. Porque eu fico imaginando, se algum deputado aqui estivesse com a sua casa, o seu orçamento familiar no vermelho, estivesse devendo, estivesse no cheque especial, será que iria olhar para o seu filho e dizer: ele foi um bom filho durante o ano, eu vou me endividar mais um pouquinho, vou ficar um pouquinho mais no vermelho, porque foi um bom filho? Ou será que iria ser responsável no seu orçamento, na sua casa, e dizer: não, não é o momento, é um bom filho, é um bom membro da família, mas não é o momento. A Defensoria Pública está gastando acima do seu teto. O Estado vai ter um déficit de 804 milhões de reais no próximo ano. E aí eu ouvi aqui dizendo que o valor é pequeno. Eu tenho aqui a projeção feita pelo nosso Estado, é o pobre. É quem ganha 1 ou 2 salários mínimos. Esse é o que paga a maior carga. Então, esse aumento de R$200 mil vai estar embutido no preço da carne, no preço do arroz, no preço do feijão. Então, é muito dinheiro, sim. O desafio aqui é a gente tentar ser responsável da mesma forma que a gente é com o nosso dinheiro, com o nosso orçamento doméstico, com o orçamento do nosso Estado. Talvez, se nós tivéssemos feito isso décadas atrás, não estaríamos agora às vésperas de ter que votar uma reforma da Previdência, porque não fomos responsáveis. É curioso que, por um lado, a gente sabe que tem que reduzir, cortar, e por outro a gente aprova um aumento. Me parecem medidas contraproducentes. O que é? Por que a gente vai cortar de um lado e vai beneficiar do outro? Vai ser uma escolha, então? Quem for melhor relacionado, quem vier mais à Assembleia fazer pressão leva e a outra parte a gente corta? Não! Em momentos como esse, tem que ser para todo mundo, a racionalidade tem que bater para todo mundo tem que dar a sua contribuição. Me parece um tanto irresponsável da nossa parte aprovar aumentos em momentos como esse. Eu tento sempre fazer o esforço de imaginar que o orçamento do Estado eu deva cuidar como eu cuido do orçamento da minha casa. Na minha casa, se nós estamos no débito, ninguém aumenta gasto não. Cada um faz a sua parte para conseguir voltar e ficar no azul. Muito obrigado. Tem a palavra para discutir o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, o primeiro esforço que a gente faz é realmente prestar atenção na matéria. Está falando exclusivamente do CETISP, nesse caso aí. Segundo, na nossa casa, a gente faz economia. Mas, porém, eu não faço economia dando um pedaço de pão para uma criança e 2 para outra. É, na verdade, que está sendo feito isso aí. Ou deixar as 2 sem comer, mesmo com a economia. Não é verdade? E ali o que está acontecendo é o seguinte, está bem explicado mesmo ali, o servidor do CETISP, ele vai para outra instituição, ele recebe o valor do vale alimentação daquela instituição. Seria isso? Como eu te disse, se você faz economia na tua casa, você não vai falar assim, olha, um filho come, o outro não. É o que aconteceu, é o que está acontecendo. Por isso que eu digo, o maior esforço da gente é prestar atenção no que está elencado ali no projeto em si, dessa forma. Tem a palavra para discutir ainda o deputado Milton Albos. Senhor presidente, só para... Acho que muitas falas foram ditas aqui, como se nós estivéssemos aqui fazendo alguma coisa errada. Eu votei a favor, tanto na Comissão de Justiça como na Finanças, porque aqui está se corrigindo simplesmente uma questão de legalidade. Já tinha questão judiciária onde a Justiça iria determinar pagamento retroativo a todos esses servidores. Então, está se colocando isso dentro da lei. Nós somos uma casa de leis e nós temos que cumprir leis. Se os valores foram feitos errados no passado, não é agora que nós vamos discutir. O que nós não podemos deixar é uma questão de ilegalidade dentro de um órgão do governo do Estado. E por isso foi feita a correção e por isso nós votamos favoravelmente, com a consciência muito tranquila, porque nós estamos dando bons exemplos aqui. Tem a palavra para discutir a deputada Ana Paula. Senhor presidente, corroboro aqui as palavras do deputado Milton Albos. Essa matéria não se trata de ser contra ou a favor do governo, eu quero esclarecer, e nem mesmo de fazer mais ou menos economia com os recursos públicos, com o erário. Quero também trazer essa questão. É uma regulamentação
de algo que o Estado precisava vencer nesse episódio. Nós temos servidores que voltaram ao Estado e que absolutamente não estão tendo regulado o seu direito de um auxílio alimentação, que é devido. Eu faço esse esclarecimento porque também, como participo da Comissão de Constituição e Justiça, me foi derrogada em algum momento a tarefa de fazer a relatoria e a gente fez a conversa com os órgãos. É mais que tudo uma questão de regulamentação de um direito que já é consagrado a outros policiais que estão a serviço do Estado. Não é um benefício novo de carreira em hipótese alguma. É só pela questão de equidade mesmo, de regulação. Tanto que na Constituição e Justiça foi votação unânime, senhor presidente e nobres colegas. Está encerrada a discussão em votação. Para encaminhamento de votação, deputado Bruno Souza. Logicamente, eu encaminho o voto. O Partido Novo vota de forma unânime contra o projeto. Então, nós indicamos o voto contrário, justamente porque não há como não falar que isso é um aumento da despesa. É lógico que é um aumento da despesa. E se falou aqui sobre prestar atenção, eu não queria tocar nesse ponto, mas já que se falou sobre prestar atenção, eu acho que a primeira parte de se prestar atenção, deve-se prestar atenção na hora de se fazer o parecer. Porque a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 17, parágrafo 2º, ela é muito clara. Para efeitos de atendimento ao parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo do primeiro parágrafo do artigo 1º e 4º. O parecerista na Comissão de Finanças parece que não prestou atenção. E ele fez um parecer, na verdade, não apontando isso. Porque, como preconiza a lei de responsabilidade fiscal, não apenas a lei de responsabilidade fiscal, ela não exige apenas uma análise de impacto financeiro, mas também requer que os efeitos financeiros da medida nos períodos seguintes sejam compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Não fez isso, não demonstrou isso, então não tem nem como votar tecnicamente ao projeto. E é aumento de despesa sim, por isso meu encaminhamento é pelo voto contrário. Para encaminhamento de votação, deputado Maurício Skudilark. Pelas razões já expostas aqui por vários deputados que usaram a tribuna e por ser uma questão de justiça, o nosso encaminhamento é voto 1 pela aprovação do projeto. Para encaminhamento de votação, deputado Márcios Machado. Obrigado, presidente. Eu vou, pela coerência do meu relatório que eu perdi na Comissão de Finanças, seguindo todo o trâmite da Secretaria de Finanças, informando que a Defensoria extrapolou. Tem recursos, só que a grande questão é que o cofre é o mesmo, 804 milhões de déficit. Nós entramos 2020 devendo no negativo. Então eu fiz o parecer na Comissão de Finanças, perdi o parecer, daí foi feito um voto de vistas, fizeram um novo parecer, esse apresentado pelo deputado Bruno. 200 mil reais é muito dinheiro. E quando eu penso em 200 mil reais, eu lembro do empresário que pegou um refis, não conseguiu pagar o refis, e aí está sendo prejudicado. Então, o meu voto é contrário à matéria, haja vista por coerência do que eu faço o dever de casa no meu gabinete, e todo mundo deve, eu acredito, fazer o dever de casa. Não é o momento, a crise não passou, a crise ainda é muito forte no nosso país, e vale ressaltar que a gente não tem que aumentar, nós temos que reduzir. Agora nós vamos ter uma reforma da Previdência, do funcionalismo público, e vai lotar essa casa, por quê? Porque demandas como essa que vai agregando e a gente vai sendo prejudicado a cada dia, a cada momento. Obrigado, presidente. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovada a matéria, com voto contrário do deputado Gessé, deputado Márcio Machado e deputado Bruno Souza. Discussão e votação em turno único, PL 203 de 2019. Autor, deputado João Amin. Altera o artigo 2º da 17.386 de 2017, que institui a Semana do Resgate Cultural Regional no Estado de Santa Catarina, com o fim de acrescentar o resgate da tradição oral. Emenda substitutiva global, pareceres favoráveis da CCJ e da Comissão de Educação, Cultura e Desportos. Em discussão, tem a palavra para discutir o autor, deputado João Amin. Registro foi a sugestão dos parlamentares jovens, do Parlamento Jovem, que veio aqui à casa, né, uma referência aos alunos da Escola Humberto Hoffmann,
na pessoa da Silvana Gallery Milanês, a Vana, que é a diretora da escola. Então, fazer esse registro da sugestão, primeiro desse belo projeto que é o Parlamento Jovem, que a Assembleia faz, e dos alunos participando de sugestão, criticando, dando as suas opiniões, praticando realmente a cidadania. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovada a matéria com o voto contrário do deputado Bruno Souza. Discussão e votação em turno único. PL 339, 2019. Autor, deputado Rodrigo Minotto. Altera o anexo 2º da Lei 17.335, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina. E, assim, institui a Semana Estadual dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Emenda modificativa, pareceres favoráveis da CCJ e da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram, excepcionalmente com o voto contrário do deputado Bruno. A presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para 16h29. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passemos direto à ordem do dia para a votação da redação final dos projetos votados na sessão anterior. PL 470/2019, origem governamental, dispõe sobre o ingresso de bovinos e bubalinos no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria. PL 42/2017, Defensoria Pública dispõe sobre a concessão mensal de auxílio alimentação para os integrantes do CETISP que prestam serviços à instituição. Deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado com voto contrário dos deputados Gessé Lopes, deputado Bruno Souza e deputado Márcio Machado. PL 203/2019, deputado João Amin, altera o artigo 2º da Lei 17.386. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. PL 339/2019. Deputado Rodrigo Minotto é o autor. Altera o anexo 2 da Lei 17.335 de 2017. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria em sede de redação final. Pedidos de informação de número 652. Deputado João Amin solicita ao secretário da Segurança Pública informações acerca do rodízio de coletes à prova de bala realizado pela Polícia Militar. Em discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 653, deputado João Amin solicita ao secretário da Casa Civil e também da Segurança Pública informações acerca da sede do DETRAN em Florianópolis. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 654, deputado João Amin solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca de pilares das pontes de acesso da ilha ao continente no município de Florianópolis. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 655, deputado Laércio Schuster é o autor. Solicita ao secretário da Fazenda informações acerca do valor arrecadado por cada um dos grupos especialistas setoriais e regionais de ação fiscal. Discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 656, deputado Ivan Nates é o autor, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca dos secretários de Estado e diretores de secretarias que ocupam vagas nos conselhos administrativos das estatais catarinenses. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 6. Tem a palavra o deputado Ivan Nates. Senhor presidente, eu agradeço os deputados que aprovaram esse pedido de informação, porque eu fiquei abismado com a notícia publicada na imprensa catarinense de que secretários de Estado
estão ganhando salários de secretário e de conselheiros de empresas estatais, porque eles são secretários, são conselheiros de empresas estatais, por exemplo, da Celesc, e algum deles, pasme, senhores deputados, aposentados pela Polícia Militar. Então, a informação que me veio é de que tem gente que é aposentado pela PM, ganha um salário do Estado. É secretário de Estado, ganha um salário do Estado. E ainda arrumou uma boquinha de R$20 mil na Celesc para ser conselheiro. Então, a gente já tem esses documentos, mas, obviamente, a informação ela deve vir oficializada pelo governo. Tem servidor da nova política que ganha R$60 mil de salário no governo. Eu falei R$60 mil. Salário de secretário, salário de aposentado, de reservista e salário de conselheiro de empresa estatal. Se isso realmente for verdade, senhores deputados, a gente vai estar entrando num escândalo, porque essas pessoas que estão recebendo esses R$60 mil por mês são aqueles que carregavam as bandeirinhas da moralidade, da transparência, da boa aplicação do dinheiro público e etc, e etc. Talvez o dinheiro público bem aplicado é aquele que vai para o bolso dele, né? Espero que a informação venha negativa, porque se vier positiva, vai ser muito triste para Santa Catarina ter... O secretário de Estado de Segurança Pública, informações acerca do edital 161, CGCP 2019. Discussão, votação, aprovado pedido de informação. Moções. 626, deputado Valnei Weber. Cumprimenta o padre Raimundo Ghisoni pela passagem dos seus 70 anos de sacerdócio. Discussão, votação, aprovado. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, de números 1889 a 1897, autor deputado Laércio Schuster. 1898, deputado Nilson Berlanda. 1899, deputado João Amin. 1900 a 1914, deputado Maurício Kudilark. 1915, deputado José Milton Schaeffer. 1916, deputado Luiz Fernando Vampiro. 1917, deputado Moacir Sopelsa. Requerimentos 1918 e 1919, deputado Neodi Sareta. A presidência comunica ainda que defere, ou melhor, encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno da Casa, as seguintes indicações, de número 1699, deputado João Amin, 1700, deputado Ivanates, 1701 a 1703, deputado Laércio Schuster, 1704 e 1705, deputado Valnei Weber, 1706, deputado Maurício Kudilark, 1707, deputado Felipe Estevão, 1708, deputado Neodi Sareta e 1709, deputada Luciane Carminati. Encerrada a ordem do dia, passamos a explicações pessoais. A presidência comunica que após a realização da sessão plenária, teremos uma reunião de líderes e também dos presidentes da CCJ, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho, para estabelecermos os critérios das sessões de encerramento que ocorrerão na terça e quarta-feira da semana que vem. Muito importante para que a gente possa se organizar e estabelecermos os critérios para votação dos projetos na próxima semana, que culminarão com a votação do orçamento para o orçamento do Governo do Estado para o ano de 2020. Explicações pessoais. A primeira oradora inscrita é o deputado Fernando Crelin. Perdão, o deputado Ivanates, havia aqui uma anotação que o deputado Ivanates já havia falado. Como ele já falou muito, eu pensei que ele já tivesse falado. Não. Então, o deputado Ivanates tinha falado por até 10 minutos. Eu vim para cá para falar, presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, que nos acompanham aqui, eu queria fazer junto com vocês uma reflexão de um tema que, graças a Deus, está começando a se falar no Brasil.
A gente está começando a entender que esse é um desafio que o Brasil precisa enfrentar. Queria mostrar para vocês um pequeno vídeo. Aí. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui em Florianópolis, do lado do shopping Iguatemi, aqui em Florianópolis, fazendo a minha caminhada matinal. Eu queria mostrar para vocês e discutir com vocês um negócio que precisa ser enfrentado no Brasil. A gente precisa enfrentar no Brasil a questão do saneamento básico. O saneamento básico que tem sido ignorado, né, por todos os governos que já passaram pelo Brasil. Ninguém tratou a questão do saneamento básico com a necessidade que efetivamente ele precisa ser tratado. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, a gente está do lado do shopping. Aqui está o shopping Iguatemi, né? Shopping extremamente movimentado, uma localização rica de Florianópolis. Aqui mais ao fundo fica a Universidade Federal. A casa do governador está mais ou menos aqui para frente, a casa do governador do estado. E aqui é uma região nobre de Florianópolis. As pessoas usam para caminhar, é o começo da Beira-Rio. E olha aqui, ó, quero mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é esgoto puro. Aqui, esse espaço aqui, ó, vai desembocar numa área de preservação permanente que tem aqui em Florianópolis. E toda essa área aqui, ela é uma área de preservação. E como vocês podem ver, ó, o esgoto in natura ocupando toda essa área aqui, uma área de preservação permanente. Então o que a gente tem? A gente tem uma área de preservação permanente e a gente tem o esgoto correndo para dentro da área de preservação permanente. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou mostrar aqui um negócio interessante. Olha a quantidade de jacaré. Se vocês conseguem ver aí, vou ver se consigo mostrar para vocês. A quantidade de jacaré, ó, que tem aqui na região, ó. Consegue ver aí? Olha só a quantidade de jacaré. Tem jacaré aqui, ó, essa região aqui. Para lá também, do lado de lá, ó. Olha lá como tem jacaré lá, ó. Na região, tá vendo? O que acontece? Os animais estão vivendo dentro do esgoto. Né? Então, acho que Santa Catarina tem que criar uma política pública de saneamento básico. Hoje, na Assembleia Legislativa, nós vamos, junto com a Frente Parlamentar de Saneamento Básico, da qual eu presido, nós vamos fazer um debate lá na Assembleia às 18 horas para criar de verdade uma política pública de saneamento básico. Nós sempre falamos da poluição, do desmatamento, a gente sempre esteve preocupado com o desmatamento. A gente nunca esteve preocupado com a poluição urbana que toma conta das cidades. E a gente também sempre ignorou isso, tu vê, ó. A gente está num dos lugares mais importantes de Florianópolis e ao mesmo tempo a gente está na frente, né, do esgoto aqui na capital. Então nós estamos ignorando a questão do saneamento básico. Olha a quantidade de jacaré aqui. Quantidade de jacaré. Aí, a quantidade de jacaré que tem aqui. Impressionante. Então, é um desafio que a gente tem que tratar junto, essa questão, e esquecer, não só olhar, a gente está olhando muito para... Obrigado. Senhores deputados, nós construímos em Florianópolis um novo aeroporto. O aeroporto mais moderno do Brasil, se não é um dos mais modernos da América do Sul. Nós estamos trabalhando para fortalecer o turismo de Santa Catarina. Nós estamos transformando Florianópolis num destino turístico internacional. Agora teremos voos de Florianópolis, provavelmente para a Europa. Teremos voos agora para a capital do Chile, para as capitais da América do Sul. E nós estamos passando por cima de um grave problema, efetivamente andando em cima de um grave problema, que é o saneamento ambiental, a falta do saneamento ambiental.
Nós sabemos que saneamento ambiental é dividido em três departamentos: a água potável, o tratamento de esgoto e a drenagem urbana. Nós avançamos bem na questão do tratamento de água. Hoje, praticamente todas as cidades de Santa Catarina têm água tratada, praticamente todas as residências têm água tratada. Nós caminhamos bem na questão de drenagem urbana. As grandes cidades do estado têm uma drenagem urbana já bem acentuada, mas na questão dos resíduos sólidos também, porque o lixo está sendo coletado, está sendo tratado em muitas regiões de Santa Catarina. A gente tem um recolhimento de lixo praticamente perfeito, mas em questão de tratamento, de coleta e tratamento de esgoto, nós ainda somos uma vergonha. Nós ainda estamos vivendo numa omissão completa. A gente passa por cima dos canos que colhem o esgoto in natura e lançam nos nossos rios, ribeirões, como a gente pôde ver aqui. Nós temos um shopping, que é um dos shoppings mais bonitos do estado de Santa Catarina, e na frente dele nós temos um rio de esgoto, E isso não pode ser olhado como um probleminha. Isso não é um probleminha. Isso é uma questão de saúde pública. Isso é uma questão que tem que ser enfrentada com uma política de Estado. Nós temos que ter coragem de fazer o tratamento do esgoto em Santa Catarina. Nós evoluímos bem nos últimos anos, desde 2015, quando nós apresentamos um documento na ONU, nos comprometendo a fazer o tratamento, a elevar o nosso número de tratamento de esgoto até o final de 2030. Está chegando 2030 e os nossos índices são extremamente negativos. Se acredita, por exemplo, que 51% da população brasileira não tem sequer esgoto coletado. Ou seja, o esgoto passa in natura na frente da casa das pessoas. 51% da população do Brasil, o esgoto passa na frente de casa, nem coletado é. E os índices de coleta e tratamento do esgoto, que de fato é o que nos interessa, porque não esconde o problema, são inferiores a 16%. Uns índices de países de terceiro, quarto, quinto mundo, índices africanos em questão de tratamento de esgoto. Nós evoluímos, é verdade. Nos últimos 10 anos, nós evoluímos, nós crescemos 3,8% da coleta, que é dos índices de 2015 para cá. Nós evoluímos 3,8% em coleta, ou seja, botar um cano e jogar o esgoto dentro. Mas nós só evoluímos 7% em questão de tratar esse esgoto que foi colocado lá dentro. Então, em 15 anos, a gente só cresceu 7% em tratamento de esgoto no Brasil, em coleta e tratamento de esgoto no Brasil. Santa Catarina tem índices que são, cidades que são apontadas como modelo. Por exemplo, Indaial, que tem 100% do esgoto tratado, Jaraguá do Sul, que praticamente 100% do esgoto já é tratado em Jaraguá do Sul, que é modelo nacional, foi uma das primeiras cidades a tratar o esgoto. Blumenau, que passa dos 50% do esgoto que é produzido já tratado, mas as demais cidades de Santa Catarina passam por dificuldade muito grande. O ex-prefeito, nosso colega Weber, tem sempre orgulho de dizer que a cidade dele tem 100% do esgoto tratado, uma cidade de interior de Santa Catarina, São Ludigero, com 100% do esgoto tratado. Então, senhores deputados, nós precisamos nos unir para convocar o governo do Estado a enfrentar o tratamento de esgoto de Santa Catarina como uma política de Estado de verdade. Esse é um desafio que Santa Catarina precisa enfrentar e vencer. Muito obrigado, senhores deputados. Próximo orador inscrito é o deputado Fernando Crelin. Tem a palavra por até 10 minutos.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, que nos acompanha pela TVAL. Minha vinda à tribuna hoje é, talvez em caráter de repúdio, talvez seja uma palavra forte, mas é de me sensibilizar com uma situação que ocorreu aí nos últimos dias, novamente na rede social, que ela é tão boa para algumas coisas, mas também é tão ruim para outras coisas. Eu gostaria primeiro de passar um pequeno vídeo, se puder deixar com áudio, tem como deixar com áudio o vídeo? Só para rapidinho, 30 segundos. Tudo bom com vocês? Como que o Papai Noel faz? Ho, ho, ho. Tudo bem? Que legal! Eu posso entrar ali com você para tirar uma foto? Isso, o Papai Noel Posso? vai sentar, né? Miguel, como que o Papai Noel faz? Ho, ho, ho. Posso sentar ali perto? Não precisa chorar. A prof vai sentar junto, ó. Aí a diretora tira a foto. Não precisa chorar. Não precisa chorar. Não precisa chorar. A prof senta. Isso, agora para vocês entenderem o que esse vídeo, o que ocorreu após esse vídeo, se puder colocar algumas artes que a gente tem aqui. Isso. Esse é o deputado Alisson Lima, de Goiás, deputado estadual de Goiás. Ele fez uma exposição desse vídeo nas redes sociais, debochando de alguma forma desse rapaz que eu já vou falar quem é. Crianças ingratas não aceitam qualquer Papai Noel, tirando sarro, fazendo gozação. E as pessoas que acompanham na rede social, que hoje a rede social pode causar transtornos irreparáveis, né? As pessoas na rede social participando dessa maldade feita pelo deputado, que não deveria agir dessa forma, questionando, comentando, não sei quem tem mais medo, da professora ou do Papai Noel. Esse Papai Noel deve ter caído da lareira umas 50 vezes, quebrou a perna, afinou a voz, entortou o zóio, ele botou ali. Eu nem vou dormir essa noite depois de ver essa cena horrível. E tantos outros, que Papai Noel mais horrível, parece cena de bruxas, um palavrão ali, que M de Papai Noel, causando trauma nas crianças, e assim por diante. Então, só dizendo para vocês, esse Papai Noel, ele mora lá em Joinville, ele mora lá no bairro de Piraberaba, ele é irmão do prefeito da cidade de Garuva, do Rodrigo Davi. O César, ele tem 43 anos, e ele é aposentado porque ele é deficiente intelectual, né, deficiente mental e também deficiente físico. E o César, depois que ele se aposentou, todos os anos ele pega o seu salário, ele compra em cestas básicas. Além disso, todo Natal, ele deve conseguir aí, junto com parceiros e do seu salário, com 13º, mais de 1.500 brinquedos, e ele vai nas escolas, vai nos locais de vulnerabilidade social, da forma que ele está ali no vídeo, daquela forma querida, carismática, mas com um coração enorme. Ele vai lá e distribui esses brinquedos para essas crianças com um Natal em branco que passariam se ele não estivesse por ali. Então, gostaria de dizer ao deputado Alisson, eleito pelo povo, que a rede social virou uma ferramenta, tanto do lado positivo como negativo, que pudesse se atentar a isso, porque hoje, um parlamentar, independente de quem se é parlamentar ou não, mas um parlamentar, se sujeitar a isso, expor uma pessoa dessa forma, causando transtornos. Hoje, o César, ele conseguiu do limão fazer uma limonada, mas durante alguns dias ele se tornou motivo de gozação na cidade. Então, na cidade de Garuva, onde o irmão dele é prefeito, e ficou uma situação muito chata. Então, gostaria de alertar que, com certeza, o deputado, ele quis fazer isso, porque a rede social virou o seguinte, né? Vamos expor alguém, porque a gente ganha likes, e a gente se torna aí uma figurinha, um ator aí das redes sociais. Foi isso que o deputado, infelizmente, quis fazer. Ganhar likes, curtidas, comentários, participação na sua rede social, mas expondo as outras pessoas. Então, que fique o nosso alerta, e também usando aí o Papai Noel que está ali no vídeo, que as pessoas estão perdendo um pouco. O mundo virtual, ele não tem sentimento, ele não tem coração, ele não consegue olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás e ver que existem outras pessoas. E também digo que o verdadeiro espírito natalino, ele não está nas luzes das cidades, nas pracinhas, nos pinheirinhos, e está no coração de cada um de nós. Então, se a gente não conseguir expor de uma forma positiva o espírito natalino, não é expondo dessa forma desagradável que o deputado infelizmente fez. E tenho certeza que talvez
o nosso repúdio possa chegar até ele, ele consiga de alguma forma se sensibilizar, entrar em contato com o César, e o mínimo que ele pode fazer é pedir desculpa pela exposição desnecessária que fez ao nosso querido amigo César, de 43 anos, um cara, um cidadão maravilhoso, conheço há muitos anos, praticamente aí a gente cresceu junto lá no meu bairro de Piraberaba, e não é porque é irmão de prefeito ou coisa e tal, é porque é um cidadão com um coração enorme. Primeiro, a gente tem que ver as ações, as atitudes, quem são as pessoas, para depois poder fazer avaliações e expor as pessoas dessa forma. Então fica aqui, César, continue fazendo essas ações bacanas que você faz, continue fazendo a alegria dessas crianças, dessas pessoas em vulnerabilidade social que você tanto faz, e, infelizmente, César, atitudes como essa, o que a gente pode fazer é perdoar. Vamos perdoar esse cidadão que não sabe o que faz. Próximo orador inscrito é o deputado Márcio Machado. Tem a palavra por até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres deputados. O público se faz presente, que nos assiste nos canais respectivos. Analisando os jornais, senhor presidente, depois acessando o site da Casan, nobre deputado Lima, Casan trabalha com nova fórmula de faturamento de esgoto em São Joaquim. O município de São Joaquim, nobre presidente, subsidiava a tarifa do esgoto, possibilitando ao cidadão pagar 60% do que consome de água. E agora tem uma determinação judicial que o município não pode subsidiar a tarifa do esgoto. Então, em 2020, nós teremos em São Joaquim uma tarifa de 100% do que consome de água é a tarifa de esgoto. Foi prorrogado por mais 35 anos esse convênio entre a Casan e o município de São Joaquim, mas eu pego como paradigma o município de Lages, no qual cobra 80% do que o cidadão consome de água é a tarifa do esgoto. E foi feita uma emenda na lei, foi modificada em regiões determinadas, onde a população é carente, foi para 50%. Então, isso nos deixa muito chateados, porque todos os municípios que a Casan faz gestão do esgoto, é 100% que é cobrado. E a ABNT fez uns estudos do que nós consumimos de água, 80% retorna como esgoto. Eu acredito que ainda seja menos, porque a gente não libera toda aquela água no esgoto. Mas, enfim, então, por isso, da importância do projeto de minha autoria, juntamente com o deputado Sargento Lima, espero que o projeto ele dê celeridade, e aqui eu peço com a máxima vênia ao deputado Bruno, que nos ajude e libere o projeto lá na Minas e Energia, na comissão, para que a gente possa tramitar esse projeto e dar um retorno para a sociedade. Bem como, senhor presidente, nós conseguimos que o projeto que trata da farra do boi, porque hoje a farra do boi, especialmente aqui no litoral, é uma tradição que não faz mais parte desse tempo. E hoje a farra do boi é crime, e nós vamos ter uma multa para o farrista. Daí, a partir de um entendimento do deputado Vicente Caro Preso, que fez um relatório, feito uma emenda global no projeto, retornou para a CCJ. Eu espero que, nesse grande mutirão, nessa grande atividade que vai ter agora nas comissões, que a gente possa tramitar de uma forma como se deve esse projeto, uma vez que, nesse final de ano, muitas farras podem ocorrer, porque eles acreditam que aquilo é um divertimento, o que o animal ele deve sofrer, porque ele corporifica Judas, e ele tem que levar um pau danado, e até levar esse animal, muitas vezes, à morte. Às vezes, esse animal cair
numa ladeira, se machucar, quebrar a perna, ir para o mar, enfim, são questões que nós precisamos coibir. Uma outra prática que está acontecendo, que infelizmente ainda se faz no nosso estado, são as rinhas de galo, e agora eu me apavorei, as rinhas de cachorro. São brigas entre galos e briga entre cachorros. Olha onde vai o sadismo do ser humano. Colocar dois animais brigar até a morte. Então, já fiz o projeto, está em tramitação para multar. Multar e multar pesado esse tipo de gente que me assusta muito. Foi feito um estudo, presidente Júlio Garcia, nos Estados Unidos, que quando uma criança maltrata um animal, ele tem grande possibilidade de tornar-se um adulto agressivo, especialmente contra as mulheres. É interessante isso. Então, no momento que aquela criança, ela toma um ato de maltratar um cachorro, chutar um gato, e não for reprimido, ele vai passando o tempo e depois ele desconta isso no ser humano, e dentro daquele ranking feito nos Estados Unidos, o maior setor que é atingido é a mulher. Então nós precisamos coibir esse tipo de prática que não se aceita mais. Não se aceita mais. E outras também, como a zoofilia, que isso é bizarro, bizarro. E nós precisamos multar para que ele sofra no bolso e aprenda que a lei, ela tem um poder muito forte quando aplicada, e nós precisamos que seja aplicada. Agora acabou de passar na Comissão de Agricultura a multa administrativa para quem abandona cães, gatos. Precisa ser multado, porque você de repente está numa estrada do interior, tu vê que o animal foi abandonado porque ele está bobo, ele vai para um lado, vai para o outro, e muitas vezes é atropelado. Então nós precisamos ter esse cuidado. Quero lhe passar a parte então, deputado Sargento Lima, para que também contribua. Deputado Márcio, lógico, estamos chegando no final do nosso ano e a gente vai acabando conhecendo mais os nossos colegas, e quanto mais eu conheço o trabalho do senhor, mais admiro, uma admiração genuína e verdadeira. O senhor bem lembrado, eu vim aqui justamente para fazer essa parte, para falar disso. Quando se pega ali as pessoas que têm uma conduta extremamente violenta, né, o psicopata que acabou cometendo os crimes contra a vida, e você olhar o histórico infantil dele ali, realmente isso é um estudo que foi feito. Ele começou praticando esses atos aí de violência contra animais domésticos, né? Todo aquele o psicopata, aquele assassino contumaz mesmo, que mata porque articula algo dentro da sua mente ali que doente, né? Ele começou a sua vida maltratando animais. A segunda vítima dele, geralmente, é a mulher mesmo, tanto porque eles têm um histórico, se você olhar o histórico deles, são todos iguais, acaba assim, em separação, devido às recorrentes agressões contra a mulher, e, posteriormente, ele acaba tentando contra a vida de alguém. Óbvio, tem imbecil para tudo nesse mundo, inclusive para colocar um galo para brigar contra outro, um cachorro contra outro, para bater em um boi, né? E já tive a oportunidade também de a gente estar abordando uma residência que era suspeita de tráfico de drogas, e a gente achou uma pequena quantidade de drogas ali, conseguiu o papel e tudo que configurasse o crime de tráfico ali, o sujeito que comprou, e pasme, o medo dele era que a gente chamasse a polícia ambiental, porque ele estava com um trinca-ferro na gaiola dentro de casa. Ele não estava com medo de ser preso pelo tráfico, porque ele sabe que ele vai passar por todo aquele processo que leva nada ao lugar nenhum, que é a nossa justiça. A justiça brasileira, infelizmente, é assim. Mas o do trinca-ferro, ele ficou com medo, porque a multa ambiental ela é pesada e tem que pagar. Então, parabéns, mais uma vez, por abordar esse assunto que é tão importante. Como eu disse, da pedrada do louco e da conduta do imbecil, ninguém está livre, né? Mas a gente está trabalhando justamente para isso. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Sargento Lima, por corroborar com a minha fala. Então, presidente, no dia de hoje, essa é a minha contribuição para casa. Obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Bruno Souza. Tem a palavra por até 10 minutos.
Presidente, venho com algo que deveria ser uma boa notícia, mas irei fazer ao final uma denúncia grave, e uma denúncia grave já infelizmente conhecida por todos nós, mas que temos que fazer ela a cada vez que tivermos uma oportunidade de fazê-la. Saiu agora recentemente os dados sobre o PIB per capita do Brasil entre os estados, e Santa Catarina agora subiu e ocupa a 3ª posição. Temos um PIB per capita de R$ 40.316, isso contra uma média brasileira de 31.833. Isso, por si só, configuraria uma excelente notícia. Afinal, Santa Catarina é um estado trabalhador, empreendedor, um estado onde o empreendedor tem vontade de empreender, apesar de todas as dificuldades e amarras que o estado nos impõe. Santa Catarina é um estado que contribui com o 6º maior PIB do Brasil, em valores globais, e isso mesmo nós tendo a 10ª população, ou seja, somos o 10º maior estado em população, mas somos o 6º em PIB. Contribuímos com 4,1% do total do PIB brasileiro. Entretanto, como eu falei para os senhores, veio com uma denúncia que para mim é gravíssima, e talvez a mais grave para os catarinenses. Estamos sendo roubados, nós estamos sendo vítimas, há anos, há décadas, de roubo sistemático e incansável. Nosso pacto federativo nos rouba dia a dia. Temos que contribuir com aquela metrópole encastelada no Planalto Central, chamada Brasília, dia a dia. Apesar de contribuirmos com um PIB de 4,1% do total do PIB brasileiro, recebemos de volta, vejam só, o 3º menor orçamento destinado de Brasília aos estados. Somos o 6º que mais contribui, mas somos um dos últimos em receber de volta recursos de Brasília. Somos roubados, e não há outra palavra, porque enquanto o cidadão catarinense sofre por falta de infraestrutura e paga pesados impostos, somos também um dos povos que mais paga impostos no Brasil. Enquanto nos falta estrutura e pagamos muito, ainda nos volta pouquíssimo. Isso é uma indecência. A federação não serve a Santa Catarina, é Santa Catarina que serve a federação. Não faz sentido algum esse pacto para nós, e me causa espanto como nós possamos viver dia após dia sem denunciar todo dia a expoliação que o povo catarinense passa para sustentar aquele pedaço de terra que vive a 1 metro do chão, chamado Brasília, que não sofre os problemas do Brasil, que não tem os problemas que o Brasil encontra, a falta de infraestrutura, filas em hospitais e escolas sem infraestrutura. Não, Brasília, aquele país que tem um PIB igual ao de Portugal, é verdade, o PIB per capita de Brasília é igual ao de Portugal. Aquele país que no meio do Brasil, no coração do Brasil, tem um PIB per capita europeu, vive de sugar os brasileiros, em especial os catarinenses. É verdade isso. Vocês querem ver só? Pois é, Santa Catarina tem o 3º maior PIB per capita do Brasil, R$40 mil. São Paulo tem o 2º, Santa Catarina. Quais são as atividades? Agronegócio, indústria, comércio. São Paulo, indústria, comércio. E Brasília? Política. Esse é o negócio de Brasília, política. E sabe qual é o PIB per capita de Brasília? R$80 mil. Enquanto Santa Catarina, que é um estado que produz, tem um PIB per capita de R$40 mil, Brasília, que é um estado que não produz nada, vive de espoliar, de roubar o Brasil,
tem um PIB per capita de R$80 mil. Qual a principal atividade de Brasília? Sustentar burocratas, especialistas em tirar dinheiro do catarinense e criar burocracia para o brasileiro. É aquele pessoal que vive não vive tendo que pagar impostos, eles vivem de receber impostos. E aí criaram aquela zona idílica, aquele lugar no meio do Brasil que vive uma realidade que não é desfrutada por nenhum brasileiro. Isso é imoral, é uma excrescência, isso não deveria estar acontecendo. E nós, como catarinenses, temos que começar a refletir e denunciar isso dia a dia. Não podemos entender isso como parte de uma realidade, as coisas são como são, sempre foi assim. Não! Nós temos que começar a denunciar esse pacto imoral e esse pacto indecente e começar a nos questionar qual é o papel de Santa Catarina nessa federação. Ao que serve a federação a Santa Catarina? A gente já se perguntou isso? O que serve a federação a Santa Catarina? Se nós estamos sustentando, estamos pagando e pouquíssimo recebendo de volta, nós temos que começar a fazer essas perguntas. A declaração da independência americana, que eu sinto a declaração de independência daquele outro país, um dos aspectos que levantado por Thomas Jefferson era justamente esse. Quando um acordo entre governos começa a se tornar indecente e apenas expoliador do povo, o povo legitimamente tem que se perguntar se aquele acordo, aquele pacto, aquele governo continua sendo legítimo. Será que essa nossa união ainda é legítima? Será que esse nosso pacto federativo não é imoral o suficiente? Temos que nos questionar isso. E aqueles que dizem que não, estamos contribuindo com o resto do Brasil, para esses que me falaram isso, eu quero levar eles até as nossas estradas, que são as piores do Brasil. Para esses que me dizem que não há problema o nosso dinheiro ser roubado de Santa Catarina, quero levá-los até a fila dos hospitais, aonde pessoas estão morrendo porque não conseguem operar por falta de material básico. Para esses que dizem isso, eu quero levá-los até as nossas escolas, aonde os alunos têm que estudar no calor, porque nem ventilador há. Para esses que dizem isso, está na hora de refletir um pouco. Segundo a agenda, um estudo da Fiesc, nós precisamos, apenas para não ficarmos defasados em logística, precisamos de um investimento de 11,5 bilhões de reais em rodovias, ferrovias e estruturas logísticas. Senhores, sabem quanto que o Estado dispõe para investir desses 11,5 bilhões? Apenas 1,4 bilhão. Ou seja, não temos dinheiro para investir na nossa estrutura logística, nas nossas estradas, na nossa infraestrutura, aquilo que nos permitiu justamente sermos o 6º maior PIB do Brasil e o 3º maior PIB per capita. Significa que vamos deixar de crescer, o nosso PIB, de termos indústria, empreendimentos, vamos deixar de ter aqui, porque estamos pagando demais impostos para Brasília e outros lugares. Estamos financiando o desenvolvimento econômico de outros lugares em detrimento do nosso. Estamos gerando futuro desemprego aqui para gerar empregos de burocratas e tecnocratas em outros lugares. Estamos deixando de empregar catarinenses para empregar pessoas em Brasília. Isso é imoral e algo de errado não está certo quando o maior PIB do Brasil, o maior PIB per capita do Brasil se encontra em um estado que nada produz. Parece que nos libertamos de Lisboa, mas não deixamos de ser colônia. Continuamos sendo espoliados, mas agora quem nos expolia não está a um oceano de distância, está a 1.600 quilômetros lá em Brasília. Denunciarei isso durante o meu mandato, enquanto esse pacto imoral espoliar os catarinenses. Muito obrigado.
Não há mais oradores inscritos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para o dia de amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.